Na menopausa, por exemplo, né, que a gente tem a questão da hormonal, que a gente faz a terapia de reposição hormonal. Antes de você fazer a terapia de reposição hormonal, pela queda desses hormônios, muitas vezes dá esse desânimo, um pouco até de depressão, dá isso tudo. Sim. A terapia de reposição hormonal, por exemplo, só, você acha que ela é capaz de transformar isso ou não? Se a pessoa está na menopausa, está sentindo algumas coisas assim, também é bom procurar a ajuda de um psiquiatra? Monique, assim, a gente fala hoje que o climatério, que é essa fase antes da menopausa, e antigamente a gente achava que era um ano antes ali da menopausa, hoje a gente sabe que começa bem antes, né, na vida da mulher. E que a questão hormonal, principalmente para a mulher, quando começa esses déficits, ela influencia em tudo, né? Muito. Inclusive hormônios como progesterona, por exemplo, mesmo em mulheres que são reconhecidamente importantes para a gestação, para espessar a camada ali do útero, para receber o embrião, hoje mesmo em mulheres que não têm o útero, né, que fizeram a esterectomia por algum É. motivo, esse é um hormônio muito especial, muito importante, por exemplo, porque ele vai atuar cognitivamente para memória, tomada de decisões. Então, eu acredito sim que em muitos casos, não A impede, obviamente, de estar em paralelo, mas que sim, que a reposição hormonal, né, quando bem indicada, bem acompanhada, claro. obviamente, enfim, ela pode sim trazer ali, muitas vezes, a solução até para um possível quadro depressivo ou um quadro de outra ordem ali emocional, que é, na verdade, secundário ao déficit dessas emoções, dessa parte hormonal. Obviamente que diante dos sintomas também do climatério, da menopausa, muitas vezes a gente pode lançar mão também de alguns medicamentos em que a gente acompanha em paralelo, por exemplo, para os fogachos, os calorões, enfim. Então é muito comum a gente usar também, às vezes, medicamentos antidepressivos ou alguns outros medicamentos para ajudarem a mulher a superar essa fase, né? É. Quando de repente não pode fazer reposição hormonal, ou mesmo diante da reposição hormonal, enquanto vai se equilibrando, né, esses ajustes. Então, é um trabalho que a gente faz muito paralelo aí com a ginecologia, com a endocrinologia, e que a gente aqui do outro lado da saúde mental também tem que ter o conhecimento e tem que saber lidar, né, com esses profissionais e interagir com esses profissionais para a gente achar o ponto ideal para a pessoa, para a mulher. Como é que a gente entende até onde você não está bem por algum motivo, alguma coisa que aconteceu na sua vida, que você está chateada ou depressão? Qual é o limite de eu entender? Preciso de ajuda? Não, está tudo bem, eu que não estou Sim. bem nesse É momento. tristeza, né? Ou passou a ser depressão, é irritabilidade, porque irritabilidade também é um sintoma. Geralmente, quando isso persiste por pelo menos 2 semanas. Então, se é uma tristeza onde você está sentindo que não é hoje, amanhã passou, de repente você fica triste porque lembra de novo, mas é uma tristeza na maior parte do tempo, ou uma perda de energia, uma perda de prazer nas coisas, na maior parte do dia, por pelo menos 15 dias, 2 semanas, algo sustentado, opa, aí a gente já pode estar começando a falar de um transtorno depressivo, associado a outras características, né, como a perda de energia, como a irritabilidade em alguns casos, como alterações do sono, do apetite, Aquilo que você já enfim. falou. Mas então, tristeza, Por né, na 15 maior parte do dias. tempo, por mais de 2 semanas, tem que Tá. buscar ajuda.